Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pastor Márcio Gonçalves chegando por aqui para trazer um recado para você. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar mais uma reunião especial aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Vitória. E eu convido você a estar conosco em uma de nossas reuniões, toda segunda, quarta e sexta, às 9, 15, 19h30, domingo às 8, 15 e 18 horas. É para vir e ser abençoado. Nosso endereço é a Avenida Princesa Isabel, 367, no centro de Vitória. Aproveita, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe, comenta, e se é bênção para você, com certeza será bênção para outras pessoas. Vamos então à palavra de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos, pode se sentar, por favor, sejam bem-vindos a esse quarto culto de hoje. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje eu quero falar a respeito, do novo coração e do novo espírito que Deus quer nos dar. Por que é necessário um novo coração, um novo espírito? Deus chegou a essa conclusão e Ele está oferecendo. Porque há pessoas que o coração dela está contaminado, o coração dela está cheio de coisas que não prestam mais. Então é preciso essa troca, essa mudança de coração. E ter o espírito, não o espírito de tristeza. Tem gente que tem um espírito de tristeza, é uma verdade. Tem um espírito de negatividade, espírito de derrota. E nós precisamos buscar e pedir: Senhor, muda o meu espírito. E Ele quer fazer isso. Vamos para Ezequiel capítulo 36, a partir do 26. Ezequiel 36, versículo 26. Abra lá, por favor. O Senhor, Ele fala ao seu povo que Ele quer nos dar um novo coração e um novo espírito. Veja só, acharam? Sim ou não? Diz assim, vos darei um coração novo. Então Deus está oferecendo. Quem quer um novo coração? Você vai ver o porquê é importante ter esse novo coração. Não um coração duro, insensível, um coração alheio às coisas de Deus. Um novo coração, um coração alinhado, segundo o coração de Deus. E diz assim: e porei dentro de vós um espírito novo. Pastor, está falando aqui do Espírito Santo? Bom, está falando com letra minúscula. Então, é o espírito que Deus vai nos dar, não mais o espírito de tristeza. Repito, dentro da pessoa ela tem esse espírito de tristeza, de covardia, de medo, que a impede de progredir. Você vai ver que Deus está preparando esse povo aqui, e quer nos preparar, para nos colocar na terra prometida. Se você não tiver um coração novo, um espírito novo, dificilmente, ou de uma forma impossível, ou seja, você não vai entrar. Ah, pastor, eu quero entrar na terra prometida, eu quero herdar as promessas de Deus aqui na terra, e eu quero ir para o céu. Então você tem que pedir: Senhor, eu quero, me dá coração novo, espírito novo. Para quê? Olha só: e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, coração sensível, coração que é alinhado ao coração de Deus. Repito: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, num caminho reto, num caminho santo. Estatutos são um conjunto de regras, leis, ordenanças. Somente com o coração puro e o espírito vindo de Deus, você consegue fazer com que os mandamentos se cumpram na tua vida. Uma pessoa com o coração contaminado, ela não faz a vontade de Deus, não cumpre os estatutos. Por exemplo, dizimista e ofertante.
Eu não vou ser dizimista, nem ofertante, nem patrocinador, porque eu vi na internet coisa errada, porque me falaram, porque não sei o que. Quer dizer, o coração já está o quê? Contaminado. E por causa dessa contaminação, ele se endureceu. Já não é mais aquela pessoa que dá liberalmente, né? Deus ama a quem dá liberalmente, quem dá com alegria. É aquela pessoa que faz, e dentro dela ela diz assim: se mais eu tivesse, mais eu faria. Amém, meus irmãos? Mas a pessoa com o coração duro, ela dificilmente faz, e quando faz, faz como fez Caim, com o coração fechado. Vai fazer falta isso aqui. Eu vou ajudar, né? Porque se eu não ajudar, o diabo pega, não é o que a pessoa fala? Se eu não ajudar, né, o devorador, quer dizer, ela já não faz mais uma oferta de adoração, ela faz uma oferta de medo, não mais porque ama a Deus, porque teme a Deus, mas porque ela tem medo do diabo pegar. Coisa séria. Então por isso que eu preciso ter um novo coração, limpo, purificado. Irmão, na caminhada do evangelho, na caminhada da vida, e hoje em dia com a internet, com rede social, com televisão, tem tudo que não presta, tem coisa boa também, tudo depende do que você está procurando, mas infelizmente é uma enxurrada de porcaria que se coloca na nossa frente, para denegrir o evangelho, para apodrecer a nossa fé. Então é necessário, pastor, eu infelizmente já estou desanimado, meu coração já está contaminado, então o que eu tenho que fazer? Senhor, eu preciso ter um novo coração, eu quero que o Senhor me mostre, eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero que o teu Espírito Santo fale comigo, e Ele vai fazer. Quantas vezes o seu coração era tão sensível, que você começava a ouvir um louvor, ou começava a cantar, dá-me um cor, você começava a se derramar em lágrimas, você sentiu o Espírito Santo, a presença de Deus. Às vezes só de botar o pé na igreja, você já sentia a presença de Deus. Chegava atrasado, você sentia um aperto no peito. Meu Deus, misericórdia, chegando atrasado aqui, o senhor sabe, mas como eu gostaria de chegar mais cedo, como eu gostaria de fazer mais. É o coração puro. Mas às vezes o coração já começou a se contaminar quando a pessoa vem, encosta em você e começa: mas você não precisa fazer isso não, larga a mão de ser bobo, isso aí é a vontade do pastor, e começa então a falar, ou tentar contaminar você de todo jeito. No primeiro amor você não via nada, você não dava trela para ninguém, o seu objetivo era adorar a Deus. Você estava ali diante do altar, diante do pastor, e parece que sumia todo mundo do seu lado, da sua frente, né, do seu lado direito, esquerdo, atrás de você. Você só queria olhar para Jesus, ouvir a voz de Deus pela palavra. Mas o que aconteceu de lá para cá? Pastor, comecei a olhar para coisas ruins, comecei a dar crédito para murmurador, eu comecei a deixar entrar no meu coração algumas coisas. Então, e meu pastor está tão contaminado que tem que fazer um transplante já. Não tem um caso do coração que ele já está tão prejudicado, já está tão assim com problema, que não tem mal o que fazer a não ser um transplante. E Deus tem esse coração novo para nós. Ele não está dizendo para nós, está prometendo. Quem quer um coração novo? Então ele diz: vos darei um coração novo. Eu tenho um coração novo para dar para você. Você quer? Deus está dizendo, não é? E porém dentro de vocês, de vós, um espírito novo. O espírito vai se renovar. É verdade, pastor, eu ando triste. O espírito que habita em mim é um espírito de tristeza, de pessimismo. Eu já começo então a falar: eu acho que você vai dar errado, hein? Eu acho que vai dar errado. Não era para dar errado, e dá errado. Ela fala: não falei? Esse cara estava torcendo. Não. Que espírito é esse? Não é o Espírito de Deus. Não é o Espírito que Deus quer dentro de você. O que Deus quer dentro de você é o espírito de fé, de coragem, de ousadia, de alegria, que Ele tem para dar para você.
Você vai ver mais adiante, olha só. E tirarei o coração de pedra. Então, automaticamente, quando ele tira o coração de pedra, ele coloca o coração novo. O coração duro, insensível sai, e Deus nos torna sensíveis, a ponto de você se derramar com o louvor. Quando você ora, você sente a presença. Quando você ouve a palavra, você entende a voz de Deus. Você identifica a voz de Deus, como no primeiro amor, né? E ele diz: e vos darei um coração de carne, sensível. Agora, veja o versículo 27. Vamos ler juntos? E porei dentro de vós o quê? O meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Agora, para quê? Qual que é o objetivo de Deus dar um coração novo? Um espírito renovado, um espírito reto, segundo o espírito dele, alinhado com o espírito de Deus. Para quê? Olha só: e habitareis na terra que dei a vossos pais. Amém, meus irmãos? Qual era a terra que ele deu aos pais daqui? Ele está falando pai, ancestrais, pessoas do passado. Qual foi a maior promessa de Deus em relação à terra? A terra de Canaã, uma terra que manava leite, uma terra produtiva, deleitosa, uma terra boa. Dizem que o leite é das cabras, né, das criações, e o mel da tamareira, né, que é o mel do deserto. Alguém já comeu tâmara? Já comeu? Um dia você vai comer, é muito gostoso, pessoal. Se bem que dá para comer uma só, né? Cada uma delas você vai pagar, sei lá, uns mais de 20 reais, sei lá, 100 gramas, você paga 100 e poucos reais. Uma dá para comprar, né, pessoal? É uma das coisas que você tem que fazer antes de morrer, né? Então, um dia você terá a oportunidade. Irmão, é um mel, é doce como mel, né? Mas Deus não está falando de leite, de cabra, não está falando de tâmara, Ele está falando de uma terra abençoada, de uma vida abundante. Mas para que você possa desfrutar, você não vai conseguir se o teu coração estiver sujo, contaminado, pessimista. Não adianta. É aquela historinha da grama do vizinho, né? Já viu esse ditado? Por que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? Já viu essa? Quem já viu essa? Né? Alguém fala assim: a grama do vizinho sempre é mais verde. Por que ela é mais verde? Se o vizinho pega lá o terreno dele, ele capina lá, ele ara a terra, ele pega, lança semente, ele cuida, ele rega, ele trata bem, ele corta a grama, deixa a grama, coloca adubo, esterco, cuida daquela grama. Aí do lado de cá, eu estou lá só olhando, o terreno está vazio, eu não pego uma enxada para limpar, eu não aro a terra, eu não jogo uma semente lá, não jogo um adubo, não jogo uma água lá, a terra está esturricada. Eu vou ficar torcendo, né? Ai, tomara que a minha terra dê um gramado bonito também. Vai acontecer, pessoal? Não vai. Aí eu olho para a grama do vizinho e fico com inveja do vizinho. Olha o coração contaminado, né? Vai adiantar eu ficar com inveja do vizinho? A minha grama vai ficar verde igual a dele? Pode até trocar de lugar. Vamos dizer, falar: vizinho, vamos fazer um combinado? Vamos. Você vem aqui para o meu lado que eu vou para o seu lado. O que vai acontecer? Eu fico na grama verde. Eu entro na terra prometida. Só que se eu não tiver um coração puro, alinhado com o coração de Deus, um espírito reto, um espírito vindo de Deus, o que vai acontecer? O tempo vai passando, daqui a pouco a grama verde vai secando, vai esturricando, daqui a pouco começa a aparecer lá uns espinhos, daqui a pouco não tem grama nenhuma. Aí do lado de lá, um vizinho, ele pega lá, capina, tira lá, né, as urtigas, os espinhos, as ervas daninhas, limpa o terreno, ara a terra, prepara o solo, planta lá um gramado, começa a crescer, poda, limpa, rega, deixa limpinho, bonitinho, verdinho.
Aí eu vou estar do lado de cá, com a grama toda seca. Eu vou olhar, nossa, mas como a grama do vizinho é bonita. É um looping, né? Que fala, a pessoa vive nessa, a grama do vizinho sempre é mais bonita. Mas se o vizinho faz alguma coisa e eu não faço, sempre eu vou ter um coração sujo. A inveja vai me consumir. Quem está entendendo? A inveja vai me consumir. Eu vou ficar reclamando com Deus, não, mas Deus, peraí Deus, por quê? Porque, irmão, Deus está falando aqui, ó, para que você possa herdar a terra que eu jurei aos seus pais que daria, antes disso, o teu coração tem que estar como? Tem que estar renovado, alinhado. Veja o caso de uma pessoa, um tipo de pessoa que tinha um coração sujo, impuro, negativo, e alguém que tinha um coração limpo. Vamos lá? Números 13, 31. Números, é Velho Testamento, 13, 31. A história é aquela história dos espias, né? Eles estavam diante da terra prometida, e cada tribo, né, tinha lá um representante. Então 12 tribos, 12 espias. Foram verificar se realmente a terra era uma terra boa, conforme Deus havia falado. E eles voltaram trazendo a notícia, mas 10 voltaram infamando a terra, ou seja, falando mal, e 2 voltaram falando bem. O que aconteceu? Que os 2 grupos tiveram a mesma visão, ou seja, eles viram o mesmo cenário. Mas por que um trouxe uma notícia negativa e o outro trouxe uma notícia positiva? Por causa do coração, o espírito que havia neles. Os 10 espias infamaram a terra, falaram mal. Por quê? Porque era uma terra que tinha gigantes. Era uma terra que manava leite e mel, era uma terra deleitosa, produtiva, conforme Deus falou. Só que parece que Deus enganou, Deus omitiu uma parte, que lá tinha gigantes. Irmão, tem muita gente que quer a terra prometida, mas não quer o trabalho que a terra vai exigir. É o que eu falei, para a grama do vizinho ser verde, bonita, ele trabalhou por isso, ele lutou. Ele não ficou lá, né? Ai, coitado de mim, eu sou desprivilegiado. Não, ele falou assim: olha, eu vou fazer a minha parte. O meu coração está limpo, está puro. Eu vou olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Mas o fulano caiu. Se ele caiu, Deus tem misericórdia dele e Deus o ajuda a levantar. Contudo, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Números 13, 31, acharam? Diz o que? Porém os homens que com ele subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, falaram mal, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os homens, ou seja, é terra que dá trabalho. Então tem muita gente assim. É terra boa? É boa. Tem potencial? Tem, mas vai exigir de mim um esforço. Então não quero. Consome com o quê? Como que essa terra consome? Trabalho. E diz aqui: infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, assim também eram aos seus
olhos. Então levantou toda a congregação e alçaram a sua voz. O povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel fizeram o quê? Fizeram o quê? Olha o que o coração contaminado faz, irmão. Começa a chorar, começa a murmurar e começa a ver o inimigo mais forte do que ele. Agora, quem mandou aquele povo? Não foi Deus? Deus vai colocar você numa furada? Não. Eles constataram que a terra é boa, mas eles estavam com o coração contaminado. O coração contaminado vê sempre problema, e chora, e murmura, e reclama, e não só derrete o próprio coração, como também o dos outros. Não dá certo para mim, não dá certo para... Não, mano, não faz isso não, isso aí não dá certo não. Mas veja só, e diz aqui: murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ah, se morrêssemos no deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra, para cairmos à espada, para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? Olha aí, não era melhor voltar para trás? Voltar para o mundo? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todos o ajuntamento dos filhos de Israel. Agora veja Números 14, versículo 24. Veja só. Versículo 6 ainda, né? E Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram suas vestes, se revoltaram, né? E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Por quê? O coração, o espírito, não é? E se o Senhor, a condição, se o Senhor se agradar, por que o coração, por que o Senhor, aliás, não se agradaria? Porque Deus olha o coração. E se o coração estiver contaminado, Deus não coloca você na terra prometida. Eles disseram: olha, basta nós termos um coração puro, um espírito reto, renovado, novo, disposto, que Deus vai se agradar de nós. E agradando-se de nós, Ele vai nos colocar nessa terra. Se o Senhor se agradar de nós, nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto eles são o nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Diga glória a Deus. E no versículo agora sim, 24, 14 e 24, pula para um pouquinho mais adiante aí. Diz assim, ó: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve o quê? Lê aí. Como é que é, igreja? Lê comigo aí. Porquanto nele houve o quê? Você percebeu que o Espírito aqui também da letra minúscula? Não é Espírito o E grande de Espírito Santo, mas o Espírito aqui é o ímpeto, é a coragem, a determinação, o sentimento. Então houve outro espírito, não houve um espírito negativo, desanimado, triste, irmão. Que espírito que está dentro de nós? Nós queremos possuir a terra. Não é mais o espaço físico, né? A terra, as promessas, né? Saúde. Quem precisa de saúde aí, diga amém. Quem precisa de prosperidade? Quem precisa de paz? Nós precisamos, irmão. Mas nós achamos que Deus vai nos colocar, né, na terra que mana leite e mel, desanimados, com espírito negativo, espírito pessimista, um espírito que não é de Deus. Esse espírito aqui que estava dominando aqueles 10 não era de Deus.
Eles infamaram, murmuraram, choraram, derreteram o coração do povo. Como é que Deus ia colocar? Quiseram se rebelar, levantar um líder e voltar para o Egito, voltar atrás. E Deus falou assim: olha, porém meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Como que alguém persevera em seguir? Porque nele tem um coração alinhado, um espírito renovado. Você só vai conseguir perseverar sem desanimar. Ele ficou 45 anos, irmão, aguardando a promessa. E sabe como é que ele ficou? Ele começou então a se renovar. Ele lutava, ele buscava saúde. Ele falou: não, na hora certa a minha promessa vai chegar. E quando a promessa veio, ele falou assim: eu estou tão forte como eu tinha 40 anos. Eu posso tomar posse de Hebrom. Sabe por quê? Porque eu posso cuidar dessa terra. Eu não sou um velhinho que está lá, eu não aguento mais viver, não. Eu sou alguém que tem um coração alinhado com Deus, um espírito renovado. Amém? A promessa de Deus para ele preservou em vida. Se você tem promessa de Deus, irmão, você vai preservar a sua vida. Você vai preservar. Então ele perseverou em servir, em seguir, e levarei a terra em que entrou. A sua semente, seus filhos, netos e bisnetos, possuirá em herança. Diga glória a Deus. Dessa geração toda, somente 2 entraram na terra. Quais eram os 2? Josué, os únicos que tinham um coração puro, um espírito reto. Então Deus falou lá em Ezequiel: eu vou te dar um coração puro, um espírito reto, para que entreis na terra que jurei aos seus pais. Você vai entrar na terra prometida, desde que você mantenha o seu coração puro, o novo coração. Glória a Deus. Abra por favor lá em no Salmo 51, versículo 10. Salmo 51. O salmista Davi, ele pede a Deus, e nós também temos que pedir, porque Deus está querendo nos dar. Então, se Deus está disposto a dar, Ele vai nos dar o que prometeu. Salmo 51, versículo 10. O Salmo de Davi, no verso 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Criar é algo que não existe, pastor. Se não há um coração puro, há um coração sujo e contaminado. Há um coração dominado de tal forma que ele já não serve mais. Ele precisa ser trocado. Precisa ser criado um novo e um coração puro. Então o salmista Davi orou. Nós também temos que orar. Pastor, como o senhor disse no início, eu já não choro mais na presença de Deus há muito tempo. Eu já não sinto mais a presença de Deus nos louvores. Já não estou sensível à voz do Espírito Santo. Quantas das vezes eu de madrugada assim desperto, e aí vem algo no meu coração e eu já falo assim: espera aí Deus, que eu vou anotar. Eu já pego o meu celular, tem aquele ele digita, eu falo, ele vai digitando, vai escrevendo sozinho. Aí eu começo. Quer dizer, aí Deus vai falando, eu vou preparando, vou amadurecendo, vou me alimentando, e se Deus quer que eu pregue, eu preparo para pregar. Sensível à voz de Deus. Pastor, isso já não acontece mais. Eu já não falo como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Já não tem mais aquela alegria. Eu já falo assim: vamos lá, né? Fazer o quê? Tem que ir, né?
parece que está arrastando uma carreta, né? Puxando nas costas um peso, um fardo. Não, tem que ser uma alegria. O coração puro traz alegria. Cria em mim, Deus, faça que eu tenha esse coração puro. Que mais? Renova em mim um espírito reto. Um espírito reto. Um espírito que anda nas suas leis, nos seus estatutos, que não tem tortuosidade. Não é um espírito enrolado, não é um espírito negativo, não é um espírito que anda em retidão, que anda em santidade, que não tem que se vergonhar, que ora com ousadia porque não deve nada para o diabo. Você percebeu que quando a pessoa ora com o pé atrás, é porque o diabo tem do que acusar no coração dela? Não, mas você mentiu, você roubou, você matou, você enganou, você traiu. Meu coração tem que estar tão limpo, tão puro, e o meu espírito reto, a ponto do diabo, ainda que ele apareça, eu diga: eu não devo nada para você, Satanás, não devo nada. E Deus vai realizar. E ele diz aqui, ó: não me lances fora da sua presença, ou seja, não me deixe perder a sua presença. A terra que emana leite e mel. Não me lance fora, Deus. Aquelas 10 tribos, aquela geração dos 10 que infamaram a terra, foram lançados fora, sim ou não? E agora, vamos fazer que as pessoas herdem a terra. Tribo tal, vai para tal lugar, tribo tal lugar, tal. Só ficou de uma geração 2. Josué, que era o líder, e o Caleb, porque houve outro espírito, e o resto foram lançados fora. Não me lances fora, não me deixe perder a sua presença, que a presença de Deus vale mais do que tudo. Não me deixe perder, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o quê? O teu espírito. Aí aqui fala com letra maiúscula. Eu quero ter o espírito de ousadia, de coragem, de determinação, de alegria, de fé, tal, espírito de santidade. Glória a Deus. Então, o que Deus prometeu em Ezequiel 36, 26? O que ele diz lá em Ezequiel 36, 26? Que vos darei um coração, darei para vocês, porei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra, insensível, duro, da vossa carne, e vos darei um coração de carne, coração sensível, alinhado. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Para quê? Qual o objetivo disso? Guardarei os meus juízos e os observeis. Para quê? Habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Diga glória a Deus. Então vamos orar? Olha, deixa eu só me despedir, senta um pouquinho, deixa eu fazer aquele apelo a você que acompanha através das redes sociais, principalmente do YouTube, que você possa compartilhar, se inscrever, fazer tudo o que tem que ser feito aí, né? Compartilha, comenta e tudo. E também você que pode nos ajudar: pastor, eu sou dizimista, ofertante, patrocinador, essa palavra que o Senhor deu me despertou, pastor, eu quero sim voltar e melhor ainda fazer as coisas para o Senhor. Então faço apelo a você que ainda não nos ajudou: pastor, como é que eu faço para ajudar, para abençoar a obra de Deus e a minha vida? Você pode fazer um Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus, tá bom? A chave Pix é o e-mail, né? Qual que é o e-mail? É doações@iigd.com.br. Repetindo, doações@
iigd.com.br. Envie o comprovante para o nosso número do WhatsApp, que é o 27 995 25 20 76, operadora 27 995 25 20 76, tá bom? Desde já, que Deus abençoe. Até a próxima.